Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar. Eles são a liderança global em otimização da experiência de clientes, desenho e gestão de processos não assistidos e automatização. Eu converso hoje com a Country Manager Brasil-Portugal, Aline Rodrigues, Javier Fernandes, CEO global da consultoria Kenwin COPC, logo após o comercial da Mercedes-Benz. Estamos de volta com Aline Rodrigues e Javier Fernandes, da consultoria Kenwin COPC. Muito obrigado pela presença de vocês, Aline. Um prazer, nós que agradecemos. Foi ótimo. Javier. Muito obrigado para você e um saludo à sua audiência. Sim, muito obrigado. Javier, necesito começar com este programa com uma desculpa por casi obrigarte a continuar em português ou portunhol. Eu vou tentar, espero que todo mundo compreenda. ¿Sí? Para o canal de YouTube não haveria problema porque nós poderíamos agregar subtítulo em português, pero que nossa audiência em Spotify, que não habla espanhol, obviamente não seria possível aplicar a mesma solução. Não tem problema. Vamos parar. Lo siento. Então, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aline, todo mundo sabe, né? Quem acompanha o Pode Cobrar, essa é a primeira experiência nossa com 2 convidados simultâneos aqui na bancada. Então a gente vai descobrir essa dinâmica junto, como é que funciona. A gente vem conversando muito esse tempo todo e Moderhai é um grande amigo em comum. Moderhai que esteve conosco no programa. Mas a gente precisa entrar um pouquinho na história de cada um de vocês. Então, vou começar com a Aline. Conta um pouquinho da tua trajetória até aqui. Tá bom, primeiro, obrigada mais uma vez. Eu hoje sou Country Manager da Kenwin para os países, né, Brasil e Portugal. Mas comecei num cenário um pouco diferente. Estudei Direito, depois caí na administração. Tenho um MBA em canais digitais. Sim. Mas nesse nosso universo comecei como atendente, numa operação de venda. Também, que legal. Fui picada pelo bichinho, né, do desafio diário, e me apaixonei. E aí comecei a conhecer as áreas do contact center, das centrais, das empresas de vendas, de cobrança. Sim. E aí me apaixonei, conheci COPC e mudei de lado. Ah, você também foi? Também fui cliente COPC. Muito bom, muito bom. Fui uma cliente que implementou, fui obediente, aprendi direitinho e com bons resultados. E aí mudei de lado. E agora, com muito prazer, ajudo os companheiros. E você, Javier? Ok, eu sou argentino. Sim. Agora estou morando. Não gosto do futebol. É argentino, mas é legal. Olha esse disclaimer, ó, não gosto de futebol. Agora tem 18 anos que estou morando no México. Sim. E brevemente eu estudei licenciatura em sistemas de informação. Depois fiz uma maestria em direção de empresas. A maior parte da minha carreira na Argentina, foram 17 anos, eu trabalhei em consultoria. Diferentes consultoras, a EDS, a Pricewaterhouse, a Ernst & Young, muitas delas. E depois fui convidado para trabalhar no México, uma empresa de telecomunicações. Uma das empresas mais grandes de telecomunicações. E aí trabalhei em diferentes áreas. Fazendo um pouco de trabalho de consultoria. Eu pegava uma área que tinha problemas, arrumava e passava para outra. Então aí passei por faturamento, passei por crédito e cobrança, passei por serviço a clientes. E na maioria dos casos teve que aprender, muito trabalho de consultor, aprender como era o processo e tentar ordenar. Sim? Aí, quando trabalhei no call center, que é um call center de 2.500 pessoas, a primeira vez que eu trabalhava no call center, não foi a gente porte. Como ela. Sim. Eu tinha
a ideia de como definir os processos, tudo, mas faltava a sensibilidade do que fazer. Então, o que eu fiz foi 4 meses, pegava uma parte do meu dia e atendia clientes, depois fiz o trabalho de supervisor para entender o que estava, como tinha que atender os clientes, qual é a dinâmica do call center, e aí gostei muito dessa parte. Depois dos 5 anos eu saí e entrei para o Kenwin para aprender as melhores práticas, que foi engraçado porque muitas coisas que eu tinha feito na operação, eu, quando fui para ser PC, entendi que estava errado. Tinha um jeito mais fácil de fazer. Tem que reaprender muita coisa, mas foi uma experiência muito valiosa. Que boa, Javier. E olha, gente, a gente acabou de sair do CONAREC, né? Semana passada, porque esse episódio está sendo gravado. Então, na semana passada, nós estivemos juntos no CONAREC. Sim. E a gente pôde perceber que tem um termo que está ganhando muita força. Ele tem sido muito mencionado em vários setores do mercado, que é o cliente-centrismo. Cliente-centrismo, né, é quando a gente posiciona o cliente no centro do universo. Ele tem esse sentido literal mesmo, né? É uma filosofia que as empresas vêm buscando implementar e se adequar nesses últimos tempos. E aí eu pergunto, Aline, a sua visão no Brasil, e depois o Javier dá um pouco da visão dele global, se as empresas já estão familiarizadas com esse conceito? Tá. A gente toca muitas empresas de diversos segmentos, então a gente consegue enxergar um movimento importante de falar sobre o tema e de buscar práticas sobre o tema. Então existe o desejo Sim. do cliente no centro. Ainda aprendendo a operacionalizar isso. Então, mas sim, a gente vê cada vez mais os clientes, nossos clientes, né? Sim, as empresas. Falando disso, inclusive a gente vê nas declarações da direção, visão, missão, valores numa pesquisa anual que esse APC faz, 96% das empresas já falam do cliente no centro, da experiência do cliente em suas declarações. E é um movimento importante. Sim, sem dúvida alguma. Sim. E no resto do mundo? No resto do mundo é a mesma coisa. O resto do mundo, eu acho que o precedente dessa tendência está nos Estados Unidos e Europa, e a gente está herdando esse movimento que está tomando muita força. E em todo tipo de operações. Por exemplo, na cobrança, por muito tempo as pessoas achavam que satisfação com cobrança não era muito compatível. Duas coisas compatíveis. Mas agora, eu acho que, se não todas, a maioria das empresas de cobrança sabem que tem que ir para cá, para lá. Sim. Você tem que pensar na experiência do cliente, porque essa é uma forma mais fácil de cobrar que de outra forma. Mas a tendência é a mesma, pode ser que no resto do mundo esteja mais avançada. Como a Aline falou, agora a grande maioria das empresas, na definição dela, missão, visão, todo mundo fala de experiência do cliente. Sim. O problema agora é como implementa. Sim? Implementa a operativização disso, que é a parte difícil. Essa é a parte mais difícil, com certeza. E o que o cliente quer, Aline? A gente já sabe disso? A gente sabe algumas coisas. A gente sabe... Primeiro, o que ele não quer, né? Assim como eu, você... Ele não quer ter que falar. Então, acho que a gente vê muito forte isso de trabalhar o evitar o contato. É muito importante. Mas, quando esse contato é necessário, ele quer ser ouvido, ele quer que seja rápido, ele quer que seja fácil e ele quer resolução. No final das contas, é para isso que as empresas trabalham, né? Então, quando é inevitável. O cliente-centrismo e o CX, eles estão muito conectados, né? Sim. Colocar o cliente no centro dos negócios, invariavelmente, vai fazer com que você ofereça, né, uma experiência diferenciada, com memorável para esse cliente. Uhum. O que deve ser observado, Javier, para desenvolver uma boa experiência do cliente? Um bom CX é construído como?
eu acho que a primeira coisa é escutar o cliente. Sim? Ter os mecanismos para escutar o que o cliente está falando, o que está dizendo. Para a gente tem diferentes tipos de pesquisas que você pode fazer, o NPS, o CSAT, DSAT, e também agora tem uma pesquisa que é índice de esforço do cliente, que está também tomando muita força. Por quê? Porque é a medida que fala de quão difícil foi para o cliente conseguir resolver um problema que ele tem. Sim? Então, isso é bem importante. Depois, trabalhar com isso, ou seja, com essa informação, fazer coisas diferentes do que estamos fazendo e monitorar o que estamos fazendo, se está dando efeito ou resultado que a gente quer. Sim. E quais as armadilhas mais comuns que recaem às empresas que estão tentando sozinhas construir a sua jornada de CX? O primeiro desafio é ver a jornada não pelos olhos do cliente, mas pelos olhos internos, pensando que é a melhor jornada para o cliente. Então, essa é a primeira armadilha. Não usar todas essas informações, essas ferramentas, todo esse dado que está por trás e que hoje as empresas já têm mais acesso, para transformar isso numa experiência melhor. Quando a gente faz um assessment, toca algumas empresas, essa é a primeira grande dor, né? De não traduzir essa jornada, não capturar essa jornada e ver pedaços dela. E porque normalmente as empresas têm algumas oportunidades do tipo, trabalham com sistemas legados e ele tem que se adaptar a esses sistemas. Então, a gente fala do cliente, mas força ele a um caminho que o meu sistema impõe. Ou desenha esse processo sem pensar na jornada completa desse cliente. Então, a gente deixa alguns gaps. Então, essas são as grandes armadilhas, assim, de não ouvir, de não usar o dado que está disponível. A gente tem muito. Então, são as principais fragilidades que a gente vê. E CX impacta em lucratividade do negócio? Definitivamente. A CX é uma das coisas que no princípio era difícil medir, mas por exemplo, você tem uma medição nos Estados Unidos que eles comparam as empresas que são reconhecidas porque brindam um bom CX contra outras empresas que não, sim? E o índice de rentabilidade dos dois grupos é 5 vezes maior no time ou equipe que está especializado em CX, sim? Depois tem, por exemplo, uma análise do Forrester, que ele fala que cada ponto percentual que eles melhoram a CX na indústria de automobilística, representa $1.000 milhões adicionais de rentabilidade. Cada ponto percentual. Então, tem muitos estudos que confirmam que isso é assim. Sim? Na realidade, também, que a CX, porque gera mais rentabilidade. Sim? Agora, todo mundo, a maioria das empresas, os serviços e produtos que eles dão estão comoditizados. Sim? Você pega um banco, o banco que faz? Presta dinheiro, dá um cartão de crédito, todos os bancos fazem o mesmo. A diferença entre eles é mínima. Sim? A mesma coisa acontece com a telefonia, acontece com as empresas de retail. Os serviços são os mesmos. Pode ter uma pequena diferença. Variação pequena, mas... Sim, mas quando você põe foco na CX, igualar na CX é muito difícil. Ou seja, conseguir os mesmos resultados de CX que o competidor, o concorrente que está na frente, é muito difícil. Sim? E aí, quando você melhora, a CX tem os clientes mais tempo, os clientes que não saem para outra empresa. Um estudo que fez a COPC fala que 60% das pessoas que estavam na pesquisa tinham mudado para outra empresa por causa da CX. É uma má experiência e eles decidiram mudar para outra empresa. Hoje é muito fácil mudar de uma empresa para outra. Então, a única coisa que vai proteger um pouco a empresa é ter uma boa CX e o cliente vai ficar aí. E quando a gente fala, né, de resultados de satisfação de forma geral, ainda tem muita dúvida sobre quem deve ser contatado.
Você tem alguma recomendação em relação a esse tema, Aline? A gente também vê nessa vivência, né, de tocar vários segmentos que a gente tem que ouvir o cliente o tempo inteiro. Então, o cliente que comprou é um cliente que tem que ser ouvido, o que não comprou é um cliente que tem que ser ouvido, e tudo isso enriquece o produto, o serviço, a gente retroalimenta outras áreas da companhia, que ajudam no diferencial dessas empresas, né? E especialmente quando a gente fala de operações de cobrança, de vendas, aquele cliente que eu consegui falar com ele, aquele cliente que permaneceu como cliente, que não foi embora, esse eu tenho que ouvir sim ou sim. Sim. Ele tem muito para me dizer. Então, entender o que faz ele ser meu cliente, o que deixa ele satisfeito, insatisfeito. Então, isso é muito importante. Aproveitando que a gente está puxando o tema de cobrança, Javier falou há pouco que realmente num passado, né, naquela cobrança rudimentar, havia realmente um entendimento de que a cobrança não precisava ser tão CX, que a cobrança não precisava abraçar tanto o devedor, e hoje em dia isso caiu por terra e todo mundo entende, né, que quanto melhor, quanto mais empático for o processo de cobrança, mais fácil, inclusive, do cliente recuperar o crédito. Exatamente. Né? Ele conseguir fazer o pagamento da dívida, recuperar o crédito e se manter na base de clientes. Isso evitaria o churn da companhia. Então, assim, vamos começar a conversar e aterrissar não só o COPC, mas como o CX dentro desse universo, dessa caixinha de crédito e cobrança. Aline, conta pra gente um pouco, né? Quais são os grandes desafios que as empresas de cobrança encontram ao redor do mundo, por favor? Tá. Os desafios são bem comuns. A gente vê eles muito recorrentes, né? O primeiro é entender fatores causais da dívida. Então, Sim. Por que o devedor virou devedor? Depois, entender qual é a melhor estratégia para a cobrança. Então, se discute muito, o melhor é tratar por tempo de mora, ou melhor por perfil de cliente. Então, são outros desafios. E, por fim, operacionalizar essas estratégias, né? Como é que eu uso tanta informação, tanta tecnologia que tem disponível, os canais de contato. Então, a gente encontra desafios aí em cada uma dessas caixinhas que tocam o nosso universo. Sim. Para quem não está familiarizado com o termo tempo de mora, também é conhecido como faixa de aging, para a galerinha conseguir acompanhar aqui o discurso. E a gente está falando desses desafios, mas esses desafios eles são globais. Javier, a gente costuma, né, se enaltecer aqui no Brasil como um país muito maduro em processos de cobrança, porque o Brasil tem essa característica, né, de inadimplir e negociar seus débitos. O Brasil, ele tem essa característica do pay now, buy now e pay later, né? A gente tem isso já maduro no processo há muito tempo. E a gente percebe que a partir, né, do pós-pandemia, a gente tem um cenário de agravamento da economia mundial. Países europeus, países como os Estados Unidos, estão se adequando a esse modelo de cobrança rapidamente. A dor da cobrança no Brasil, ela é percebida também em outros países? A gente tem dores parecidas? Sim, os dores são parecidos, às vezes tem diferenças de cultura, não? Por exemplo, eu moro no México. Sim, no México as pessoas não têm muito a cultura de poupar dinheiro para mais adelante. Então, ele gasta tudo. O mexicano, geralmente, ele recebe e gasta. Então, tem muitos problemas de cobrança, às vezes. Não? E eu acho que o brasileiro, nesse caso, é mais ordenado. Não? Tem uma cultura mais preparada para... Tomara. Mas, em termos gerais, eu acho que as problemáticas são as mesmas. Sim? Toda a região está vivendo uma crise depois da pandemia que está pegando a economia de todos. Mas eu acho que é similar aos problemas que tem o Brasil com o resto da região. As dores, né, são muito parecidas. Sim. E em relação ao processo de terceirização,
E aí acho que a gente não precisa nem se ater somente à cobrança, né? Mas a terceirização através de call centers, de atendimento de forma geral. Como é que vocês veem a evolução, né, desse movimento, Aline, por favor? A gente viu um caminho, uma evolução de sair do interno. A maioria dos clientes que tinham seu atendimento interno terceirizando e cada vez mais procurando se estruturar no entregar ferramentas para que os BPOs, os fornecedores, né, que entrem, os terceiros que entrem em contato, possam desenvolver bem a estratégia e entregar melhor performance. E a gente tem visto um movimento muito positivo do lado do cliente que contrata essas terceiras para representar a sua empresa, em querer entender melhor como fazer uma gestão que suporte esse terceiro. Então ele também tem se profissionalizado, entendendo que como medir performance, como ser parceiro mesmo disso. É um caminho longo. Mas a gente tem visto movimentos bem positivos deste grupo também querendo ser apoio. Então, a gente acha que, entende que vai ser exitoso. Eu acho que as empresas estão entendendo cada dia mais que eles têm que se concentrar nas coisas que eles são expertos. É o core do negócio deles. Sim? E a cobrança geralmente não é. Né? Você tem empresas, tem companhias que estão especializadas nesse processo de cobrança. Então, muitas empresas estão decidindo passar essa responsabilidade para um terceiro que provavelmente vai fazer melhor. E o que eles como a Aline falou, estão tentando fazer. Ok, eu vou passar a minha operação para um terceiro porque eu acho que ele vai fazer melhor que eu. Mas eu tenho que profissionalizar. Eu tenho que entender como vou ajudar a esse vendedor, a esse provedor, para que ele consiga melhores resultados, como vão fornecer tecnologia, informação, treinamento, tudo que precisa para fazer uma melhor cobrança dos meus clientes. Sim, aquela velha máxima, né, do corporativo, a diferença entre delegar e delargar na mão de um terceiro. Agora, vocês veem esse movimento, essa gana de evoluir no CX, na experiência do cliente, tanto no contratante quanto no contratado? O contratado também está buscando essa evolução, essa otimização da experiência do cliente? Sim, porque ele já entende hoje que isso representa ganho ou perda financeira para ele também. Então, ele tem a chance de cobrar talvez um valor maior de um cliente atendido se ele alcança resultados positivos de indicadores de satisfação, de experiência, se ele diminui o contato, uma rechamada. Então, esse jogo de ganha-ganha entre o cliente e o contratado, né, o terceiro, é muito importante para isso. Então, ele vê valor, primeiro porque ele ganha com isso também, e ser parte desse processo é beneficioso para ele também. Então, a gente tem visto isso. E, claro, tem que ter contratos que te ajudem a incentivar isso, mas graças a Deus, a gente tem visto um movimento muito positivo. E o seu APC ajuda. Ajuda bastante. As empresas estão entendendo cada dia mais que a cobrança é um serviço. Sim. É um serviço a mais. Sim. O cliente que tem dívida, geralmente não é porque ele quer estar em dívida. Ele teve um problema, e às vezes as próprias empresas são o problema. Sim? Ele teve um problema que fez que ele caia em dívida. Sim? Mas muitas vezes também a causa de que ele está em dívida somos nós, é a empresa própria, porque talvez eu não coloquei ele ou não vendi um produto apropriado para ele. Fantástico, por desenho. Javier. Exatamente isso. O desenho dos produtos e os serviços e a venda, às vezes, fazem que em 2 meses, 3 meses, 5 meses, temos um cliente que tem dívida. E temos que corrigir isso. É uma das coisas que a gente também trabalha com nossos clientes, que é tentar entender as causas de por que agora eu tenho um cliente que demora, tem que cobrar e tudo isso. É importante entender isso. Né?
Sim, agora isso exige um grau de maturidade elevado no tratamento de dados. Você precisa clusterizar bem, você precisa entender o comportamento desse cliente, até para que você desenvolva uma oferta personalizada para ele. E a gente tem no Brasil, né, essa maturidade também no trabalho, no tratamento de dados? Sim, a gente vê um movimento importante também nessa linha, né? De entender, capturar a informação desse cliente, como ele se relaciona com o produto, com a empresa, e refletir isso na forma de contactar, na forma de oferecer serviços para ele, e isso é chave. Isso é chave para que a gente consiga essa conexão e tornar um cliente fiel do seu produto e que reconheça o valor, né, da companhia. Então, isso é chave. Agora, Javier, você não acha que é conflitante essa tratativa dos dados, essa busca por dados com a LGPD? A LGPD não paralisa ou não? A gente pode associar a LGPD como parceira e continuar evoluindo no tratamento de dados? A LGPD pode ser que no primeiro momento parece que paralisa, sim? Mas eu acho que é sano. É necessário, importante, né? É necessário? É necessário para não dar mala utilização dos dados que no passado acontecia. Acontecia. Agora, você recebia ligações de qualquer pessoa que nunca deixou os dados em nenhum cliente. Isso foi uma etapa de que os dados não foram utilizados da forma certa. E a LGPD, às vezes, a LGPD aqui no Brasil é mais exigente que o resto da região. Sim. É mais parecida do que acontece na Europa. Mas eu acho sano. A verdade é que entendo que às vezes parece que complica, mas eu acho que é bom para a indústria. Você mencionou LGPD na Europa, e só compartilhar um caso pessoal. Eu havia me hospedado em um hotel em Portugal e 2 anos depois, né, não havia mais me hospedado nesse hotel, só em outros. Eu recebi um e-mail, né, no momento em que a LGPD passou a valer, né, em Portugal, recebi um e-mail deles perguntando se eu gostaria que meus dados fossem excluídos do hotel, né? Então eles solicitaram a minha anuência para permanecer com os meus dados ali e encaminhar eventualmente malas diretas e aí realmente, né, isso me surpreendeu, falar, nossa, como a LGPD está madura, pelo menos em Portugal. É assim. Recomendações de tratativas distintas. A gente falou um pouquinho aqui dos dados, está falando de clusterização. E quando a gente fala especificamente de inadimplência, eu costumo trabalhar grupos, né, sempre por faixa de age, né, o tempo de mora dessas dívidas. A gente tem uma outra característica que chama-se, né, o cliente que atrasa, mas paga, né? Então, de repente, isso é apenas um problema ali de cash flow, né? O vencimento da conta dele está descasada. Então, você pode ir brincando, né, no bom sentido da palavra, com todo esse material, com todas essas clusterizações. Vocês também enxergam essa necessidade, né? O trabalho de cobrar o cliente, ele é mais eficiente quando você enxerga e você define cenários de hiperpersonalização? Ajuda muito, porque a gente sabe que dependendo da idade da dívida, e até se é dívida, né? Se já é dívida, influencia muito a forma de tocar esse cliente, então a forma de entrar em contato com ele, de tentar a negociação, e a intensidade dessa tentativa. E isso faz toda a diferença. Então, quanto mais informação a gente tem desse cliente que a gente consegue trazer para dentro dessa estratégia, ajuda a gente a ter mais sucesso nessa atividade de recuperar, né, o crédito, o dinheiro. Sim. Então, é importante e super recomendamos que fiquem de olho nisso, porque muda, impacta muito na forma, nos canais, e cada um tem o seu específico. Então, aquele cliente que ainda está num estágio preventivo
eu toco ele de uma forma. Aquele que tem uma dívida de até 120 dias, eu tenho talvez uma intensidade um pouco mais forte, porque a chance de trazer a recuperação é maior. Sim. Diferente daquele que já tem uma dívida muito mais antiga. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de conhecer a melhor forma de falar com ele. E aqui no Brasil, aproveitando esse gancho, a nossa agência reguladora, a Anatel, ela vem há pouco mais de um ano editando uma série de medidas para moralizar essa agressividade de cobrança, esse abuso que era feito no passado, né, de bombardear o cliente com ligações. Sim. E ligações de curta duração, short calls, pessoal. Sim. E isso realmente transformou já o nosso mercado. E aqui, ó, cabe dizer, Anatel, eu apoio incondicionalmente todas as medidas que você vem editando. Realmente houve um exagero no mercado e eu sou, né, um dos maiores defensores dessas medidas que vêm sendo implementadas. Mas isso fez com que a cabeça dos cobradores ela mexesse um pouco, ela tirasse o foco daquela estratégia de chamadas ativas, invasivas ao cliente. Isso puxou para uma digitalização, mas também existe um movimento que eu acredito que é de você fazer uma virada de chave, sair tanto do modelo de ativo para impactar o cliente, para você receber o cliente na sua casa, você se tornar mais atrativo. Qual a visão de vocês entre essa estratégia ativa e receptiva de abordagem do cliente, Javier, por favor? E definitivamente a estratégia de ser receptivo é muito melhor. Por quê? Mas temos que fazer as duas. Sim, sim, com certeza. Mas geralmente a gente conhece vários casos que as empresas fizeram um trabalho bastante forte de analisar as causas, utilizar tecnologia para quê? Convertir uma ligação ativa em uma chamada entrante. Sim, receptiva. Um inbound. E isso foi muito bom para resultados de cobrança. Isso porque o cliente, pensando na satisfação do cliente, para um cliente receber uma chamada de cobrança não é das coisas mais satisfatórias do mundo. E o cliente gosta de decidir quando chamar na companhia. Então, essa mudança de convertir, utilizar a tecnologia para uma chamada ativa, convertir em uma receptiva, foi bom. Por quê? Porque os clientes sentem que têm o controle, né? Eu vou pagar, vou chamar. Sim, exato. Não vou estar aí esperando que você ligue para mim. Isso, do ponto de vista de satisfação para os clientes, é melhor e estão mais dispostos para fechar o problema. Eu concordo. E só um parênteses, quando a gente fala chamar, é o receber o contato, né? Seja ele no WhatsApp, seja ele com uma visita ao site, com um link já para o pagamento. Então, mas dando ao cliente o poder de decidir a forma, né, dessa negociação e conhecer essas ofertas que a companhia tem para ele. Sem dúvida. Falando um pouquinho de Kenwin, COPC. Vamos contar, né, quem é a Kenwin? Qual é a história da Kenwin? Conta pra gente um pouquinho, por favor, Javier. A Kenwin é uma empresa que tem 22 anos, aproximadamente, de vida. É uma empresa de consultoria especializada em experiência do cliente. Sim? A gente trabalha com o quê? Trabalha com todos os pontos de contato do cliente, seja qualquer tipo de call center, pode ser atenção personalizada. E o que a gente tenta fazer é ajudar a essas operações de contato com o cliente para trazer melhores práticas que já foram provadas milhares de vezes no mundo, que tem sucesso cada vez que a gente implementa. Ou seja, não estar inventando nada. Ou seja, vamos a implementar as coisas que já a gente sabe que
funcionam, que são exitosas, que dão resultados, sim? Então, isso que a Kenwin faz, facilitar o caminho de uma empresa mudar de práticas normais a melhores práticas para conseguir melhores resultados de ingressos, custos, rentabilidade, experiência do cliente. São os principais focos. E, Aline, quais as necessidades desses clientes que a Kenwin se propõe a suprir? A gente toca desde a definição estratégica da companhia, então, para onde eu tenho que ir, o que fazer com a história que eu tenho, com os desafios que eu tenho, com as metas cada vez mais desafiadoras que temos, até a operacionalização disso mesmo, do como fazer, assim como comentou o Javier, de como fazer da maneira mais curta, mais rápida, com menor custo e que me gere o resultado máximo que eu possa conseguir. Então, esse é o grande desafio, é assim que a gente se diverte. E isso passa pelo time da casa e, eventualmente, um time terceirizado também, né? O trabalho de consultoria da Kenwin, ele é end-to-end. Sim, isso? Sim. End-to-end. A capacitação do time da casa também é importante para que ele dê continuidade, eventualmente, quando encerra-se o trabalho da consultoria. Exatamente, a gente tem muito orgulho da forma como a gente implementa essas melhores práticas, que é treinando os times para que quando a gente sai de cena, os times continuem levando isso e que seja sustentável. Acho que essa é uma palavra que define muito o nosso modelo de consultoria. Operativizar a estratégia. Sim, sim, sim. E uma das coisas que a gente coloca muito foco é na transferência do conhecimento. Sim? Sempre tentamos que todo mundo dentro da empresa sejam os que tomam o controle dos processos que a gente ajuda a definir. Isso é muito importante para a gente. É importante porque realmente a gente vê que pode considerar uma continuidade do trabalho, né? Mesmo Sim. quando os consultores não estão mais presentes. Essa é a nossa meta diária, assim, que não sejamos necessários. Um chefe meu mentor, ele, desde o nosso primeiro momento, nossa primeira reunião, uma reunião de apresentação, né, de colegas profissionais, ele menciona o COPC. E eu sei que ele já teve a oportunidade de desenvolver seus times, né, na metodologia COPC, em várias empresas pelas quais ele passou. Mas é importante que a gente conceitue, né, o que é o COPC. Então, vou pedir a gentileza, Aline, para você contar para a gente, contar para o teu público, né, o que é o COPC e por que o COPC ele é tão necessário. O COPC é um modelo de gestão, né, nasceu lá nos Estados Unidos há algum tempo já, nos anos 90, com o objetivo de ajudar as empresas a melhorar a experiência ao menor custo. Esse era o grande desafio de todos os grandes executivos, e não existia nada que tivesse sido criado para o relacionamento com o cliente. Todo mundo usava práticas da indústria, todo mundo falava de Six Sigma, todo mundo falava de outras metodologias que são muito legais, e o COPC trouxe isso para dentro, então pegou um pouquinho dessa, um pouquinho da outra e virou um modelo de verdade muito forte e que prova ao longo do tempo que é sustentável. Então vem para ajudar as empresas a transformar, a deixar os profissionais melhores e simplificar a vida. Então, o grande objetivo é encurtar caminhos. Então, testamos já em grandes empresas, sabemos o que dá certo, sabemos o que não dá certo, então a gente acaba encurtando caminhos. E é muito longo esse processo, início, meio e fim? Não necessariamente, eu acho que esse é um grande paradigma, né, que a gente tenta quebrar. Claro, tem transformações que precisam de um pouco mais de maturidade, né, então precisa de um pouco mais de tempo, porque ela é mais transformadora das estruturas das companhias, mas a gente consegue ver transformações rápidas. Quick wins são possíveis. Muito curtos, muito rápidos. Na maioria dos projetos que a gente faz são quick wins. Exatamente. Porque tem empresas que
passam por um processo mais longo, incluso para certificar uma operação. Sim? Mas esse é um processo que é um cambio cultural forte e leva um tempo. Mas a maioria das empresas, o que eles preferem é fazer coisas pequenas, curtas, de resultados em pouco tempo, mais efetivos. E o CLPC, ele me permite trabalhar como contratante em módulos? Ele pode ser modular? Sim. Existe essa possibilidade? Com certeza, sim. E geralmente é assim que começa. A gente começa normalmente com um assessment, então a gente tira mesmo uma fotografia e ele é chave para mostrar por onde começar. Então a gente gosta muito de trazer uma lista bem priorizada. Vamos começar por aqui, que a gente tem um retorno de investimento mais rápido, enquanto a gente vai treinando um time aqui, e aí a gente gradativamente vai transformando a companhia. Sim. E só fazendo aqui uma retomada, eu falei, né, eu contei o milagre, mas não falei o nome do santo, né? Eu me referi ao Mordechai Marcus Gerstenstein. Difícil. Ele é o que fala melhor o nome dele. Eu tenho treinado vários puxões de orelha, alguns em público. Ele implementa o modelo, assim, brilhantemente. É um grande entusiasta. Há 15 é um grande anos, entusiasta, então. ele implementou o modelo em muitas empresas, sempre com sucesso. Super bom aluno. Uma das coisas que o CLPC põe um foco muito especial é a obtenção de resultados. Sim. Sim? Se você se quer implementar um modelo, tem que obter resultados consistentes ao longo do tempo. Esse é o foco da CLPC, que diferencia de outros modelos que estão no mercado. Agora, para a gente aterrissar isso, não sei se é possível, mas vocês poderiam compartilhar 2 cases de indústrias diferentes que a Canon tenha trabalhado com o CLPC e transformaram esse negócio, a operação de cobrança? Operações de cobrança, eu posso lembrar 2 que foram diferentes. Sim. Uma delas foi um banco que aí trabalhamos todos os frentes ao mesmo tempo da operação. Sim? Trabalhamos com a operação no piso, os líderes da operação, trabalhamos com o frente, os processos de workforce management, que é como você acomoda as pessoas. Depois trabalhamos com recursos humanos, qualidade, satisfação, tudo isso ao mesmo tempo. Um processo longo pero com muitos bons resultados. Eles cresceram a efetividade de cobrança 25% aproximadamente e obtiveram reduções de custos por volta de 15, 20% também. 15, 20% eficiência, de eficiência. Logrando eficiências na execução dos processos. Esse foi um caso de Centro-América. Temos vários, mas esse foi um processo ponta a ponta. Né? E um outro exemplo que eu posso contar para você é uma empresa da Argentina, uma empresa de cobrança da Argentina, que aí eles pediram para a gente trabalhar com entender as causas, principalmente. Trabalhar em compreender as causas. Aí analisamos muita informação que eles tinham para definir padrões, diferentes tipos de clientes, e aí eles mudaram toda a estratégia de cobrança. Eles mudaram, aquela pessoa eu não vou chamar mais, porque eu sei que ele vai pagar em 5 dias. Aí entendimos isso, eu posso fazer um toque e ele já gera, cambiou tudo e eles reduziram a operação, eu acho que por volta de 30% também. Conseguiram também otimizar? Conseguiram com minha automatização, uma parte de automatização, e não fazendo chamadas que não eram necessárias. Né? Então aí reduziram o headcount, tudo, um porcentagem muito importante. Nossa, fantástico. Então é por isso que Mordechai Marcus Gerstenstein é o maior defensor da bandeira, né? que eu, pelo menos que eu tenha trabalhado junto. Bom, estamos chegando ao final, né? Eu agradeço demais a presença de vocês. E o Pode Cobrar tem 2 últimos blocos que são padrão, onde a gente trabalha e saboreia eles com todos os convidados. O primeiro chama-se Tips from the Tops,
E vou começar por você, Aline. Uhum. Nesse bloco, eu peço para você imaginar quais são os conselhos do que fazer e do que não fazer que você daria hoje, uma executiva bem-sucedida, para a Aline lá do começo da carreira. Eu acho que o primeiro seria continuar se divertindo. Vai no que te diverte, mesmo quando é difícil. Então, quando eu te contei que eu comecei ali numa operação de televendas, era muito divertido. O desafio de, eu vou bater essa meta, eu vou bater a próxima, eu vou bater a próxima. Mas tinha aquela incerteza, né, de que, mas é contact center, isso, né, não dá futuro. Vai que vai ser divertido. Sim. E eu acho que a outra coisa, eu falei na semana passada no Conarec com uma pessoa que eu treinei há 15 anos atrás, e ela me lembrou isso que eu falo muito, que se tiver complicado demais, dá um passo para trás, olha as etapas de tudo, que alguma coisa não está certa. Tem que ser simples, tem que ser fluido. E o OPC ensina muito a gente a fazer isso. Então, eu acho que é um outro conselho bem, bem importante, assim, do que fazer, né? E o que a Aline diria para outra Aline do passado para não fazer mais? Eu vou fazer uma piada que talvez não agrade a todos. Não vai fazer direito, pula direto para outra etapa. Tá bom. Tá explicado, gente. Eu talvez não fizesse direito. Javier, por favor. Eu acho que um dos conselhos que foi bom para mim foi estar sempre aberto a aprender. Eu lembro que quando eu estava trabalhando nessa empresa de telecomunicações, eu estava na frente de um call center de 2.500 pessoas. Eu achava que sabia tudo. Que sabia tudo. E quando entrei na Kenwin, eu entendi que tinha que volver a aprender. Porque desaprender para aprender. Né? E estar aberto a sempre, todo o tempo, aprender, encontrar as coisas que são mais importantes de cada trabalho, de cada processo. Isso eu acho que pode ser um bom conselho para todo mundo. Sempre não pensar que eu já estou. Né? Sempre dar espaço para aprender. E o que você não faria mais? Que eu não faria mais? É uma boa pergunta. É difícil essa. Você deixou família para trabalhar muito? Você era workaholic? Isso é um bom ponto. Né? Às vezes, no trabalho da consultoria, geralmente é exigente. Acho que quase sempre. Em algum momento eu tinha filhos pequenos e comecei a viajar muito. Sim? Viajei muito e eram tempos longos de viagem. Sim. E aí foi difícil para mim e para minha família, porque os primeiros tempos de meus filhos não estive como deveria ter estado. Sim? Então, aí eu acho que pensar um balance melhor de tempo, família, corrigiria alguma coisa. Isso é importante, é um ponto que eu sempre procuro abordar. E outro dia, curiosamente, um dos nossos seguidores no Instagram, ele postou uma mensagem, uma frase, e realmente me fez pensar como, em poucas palavras, ele conseguiu materializar isso que a gente tem conversado, que muitas vezes, né, nessa nossa vida corrida, né, de empresas, a gente acaba não observando. A frase dizia assim: as únicas pessoas que vão lembrar que você ficou trabalhando até tarde são seus filhos. Exatamente. Essa frase é muito boa. Essa frase é o nosso extremamente RH fala muito certo. Isso pra gente. Dura. É dura. É dura. É dura. É dura. E o último bloco chama-se Filosofando. E aí vou começar com o Javier. Javier, os fins justificam os meios? Vale tudo para se dar bem na vida? Não. Definitivamente não. Eu acho que você tem que ter uma conduta, sim?
valores que você traz e respeitar sempre esses valores. A educação que você trouxe, a educação que seus pais dão para você, tem que regir o que você faz em todos os âmbitos, pessoal, laboral, tudo isso. Perfeito. Aline? Certeza que não. O dormir tranquilo vale muito. Botar a cabeça no travesseiro e dormir não tem preço. Não. E em qualquer profissão que você tenha, ficar tranquilo de que você fez o seu melhor, mas sem prejudicar ninguém, deixando brilhar quem tem que brilhar, é essencial. Muito obrigado, Aline. A vocês dois, eu sou só agradecimentos pela disponibilidade do tempo de vocês. Eu sei que é muito corrido, como o Javier falou, né? Essa vida de consultoria realmente exige demais dos nossos tempos, né? Disponíveis tempo de família, tempo de lazer. Então eu sei quanto foi corrido e agradeço aqui essa passagem rápida de Javier também pelo Brasil. Obrigado mesmo, mais uma vez. Muito obrigada a você. Desfrutou muito dessa conversa. Muita graça para você. Obrigado, gente. Bom, você já sabe, mas se não percebeu, eu vou falar, a gente está liberto dos fones, então a gente está entrando na segunda fase da primeira temporada do Pode Cobrar. Tem uma série de transformações que estão por vir. O time de criativos, né, tem trabalhado bastante nisso. A gente vai iniciar, inclusive, um novo bloco, chama Gente que Faz. Neste novo bloco, eu vou fazer essas entrevistas com a galerinha do call center. Quem está sentado com o headset na cabeça, que tem muita história gostosa para contar. Muito. Isso acontece muito, né? Todos os dias. Então, quem tem essas histórias vai contar aqui no Pode Cobrar pra gente também, pra gente entender que não é só sentado atrás de uma cadeira confortável no escritório que faz com que isso tudo aconteça, essa magia do Customer Experience junto ao cliente. Se você ainda não segue a gente no Instagram, por favor, vai lá, marca a gente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, também não preciso pedir novamente. Já somos 11 mil no YouTube. Este é o Pode Cobrar. Nos vemos por aqui.